Todas as pessoas do mundo param de envelhecer aos 25 anos, mas a partir daí elas têm apenas mais um ano de vida. Após isso, elas precisam trabalhar ou usar de meios ilícitos para conseguir mais tempo. E esse tempo serve como moeda de troca e recurso para se manterem vivos. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Resenha Fílmica. Hoje irei resumir o filme de ficção científica e ação O Preço do Amanhã, de 2011, dirigido por Andrew Niccol. O conteúdo a seguir irá conter spoilers, então continue por sua conta em risco. Dito isso, vamos lá! O filme se inicia com uma voz explicando que a engenharia genética das pessoas permite que elas envelheçam até os 25 anos, e a partir dali elas só têm mais um ano de vida, exceto se comprarem mais tempo. O tempo agora é dinheiro, ele é usado como moeda de troca e os ricos podem viver para sempre. Após isso, vemos o protagonista Will Salas acordando e olhando um contador em seu braço. É a partir disso que as pessoas sabem quanto tempo de vida lhes resta para viver ou gastar comprando coisas. Na cozinha, Will dá parabéns à sua mãe, que completa 50 anos. Ele pergunta sobre o tempo que ela ainda tem de vida. Ela responde que é apenas 3 dias, pois precisou pagar tempo no aluguel e nas contas da casa. Ele então diz sobre fazer mais uns bicos para ajudar a mãe. Ela, preocupada com ele, o aconselha a não se esforçar muito e lhe dá meia hora de tempo para que ele possa almoçar alguma coisa melhor no trabalho. Já a caminho do trabalho, Will encontra um colega que comenta sobre a fama que seu pai tinha nas lutas e que ele poderia fazer uma fortuna igual. Num bar, Will vai encontrar seu amigo Borel, que mostra para ele um homem com um século de tempo, ostentando bebidas e mulheres no bar. Ao notar que outras pessoas podem estar de olho nessa fortuna do tempo, Will fala com o homem, o alertando de que alguém pode querer zerar o relógio dele e diz para que ele vá embora dali. O homem não dá a mínima e continua bebendo. A máfia do tempo então invade o local, desafia o homem e ele pede um instante para ir ao banheiro. No momento em que um capanga da máfia vai chamá-lo para a luta, Will o surpreende, derrubando o capanga e fugindo com o homem. Em um local seguro, os dois começam a conversar. O homem se apresenta como Henry e diz a Will que tem 105 anos. Continuando a conversa, Henry diz que por mais que o corpo não se desgaste com o tempo, a mente vai sofrendo danos e a vontade de morrer começa a surgir em seus pensamentos. Depois de muita conversa, os dois vão dormir, e de manhã Henry transfere todo o seu tempo para Will, sem que ele perceba. Com apenas 5 minutos restando, Henry deixa uma mensagem dizendo: "Não desperdice meu tempo", e vai passar seus últimos 5 minutos de vida sentado numa ponte. Will vai até a casa de Borel e conta para ele do ocorrido. Por conta dos 10 anos em que os dois são amigos, Will decide dar 10 anos de tempo para Borel, e então vai embora. Após pagar o empréstimo que tinha feito, a mãe de Will tem apenas 1h30 sobrando. Quando foi pagar o ônibus, ela descobriu que a passagem havia aumentado naquele momento para 2 horas. Após implorar para entrar no ônibus, o motorista nega. Então, ela parte correndo para tentar chegar em casa a tempo, para que pudesse receber mais tempo de vida do filho, como havia combinado antes. Desesperada, ela corre em direção à sua casa e no meio do caminho grita pedindo carona aos carros que passam, mas é totalmente ignorada. Enquanto isso, Will espera ela com flores no ponto de ônibus. Ao perceber que a mãe não havia chegado naquele ônibus, ele parte correndo na direção em que ela viria. Com apenas 10 segundos restando, ela corre desesperadamente e avista seu filho, que passa a correr mais ainda em direção a ela. Ao encostar nela, seu tempo já havia sido zerado. Com ela morta, Will se desespera em choro e tristeza. No dia seguinte, os Guardiões do Tempo, que são uma espécie de polícia, encontram o corpo de Henry e passam a iniciar a investigação para encontrar o suposto ladrão que levou mais de um século dele. Enquanto isso, Will decide se mudar para uma cidade de alto padrão, onde só aqueles que têm muito tempo de vida podem ter acesso. O motorista pergunta o que ele veio fazer ali, e Will responde que veio para tirar tudo o que eles têm. Chegando na cidade, ele faz a reserva de um quarto, e no dia seguinte, durante o pagamento do café, uma funcionária o questiona sobre ele não ser dali, porque tem o hábito de fazer as coisas muito rápido, como se não lhe restasse muito tempo. Ele então desconversa e pergunta sobre o prédio do outro lado da rua. Ela responde ser um cassino. Enquanto isso ocorre, uma mulher ruiva o observa com um olhar de interesse. No cassino, Will decide jogar pôquer e encontra um milionário chamado Philip West. Eles começam a conversar enquanto apostam. Com isso, a ruiva que observava Will mais cedo se junta à mesa do lado de Philip. Chega um momento em que Will aposta todo o seu tempo e, lhe restando apenas 30 segundos, ele ganha a aposta, deixando todos da mesa impressionados pela coragem de arriscar a vida daquele jeito numa aposta. Após o jogo, Philip apresenta a ruiva como sua filha, Sylvie West. Ela então convida Will para uma festa no dia seguinte na casa deles. Na festa, Silva pede para dançar com Will e começa a fazer perguntas a ele. Como de onde veio todo o tempo que ele tem, pois ela o viu correndo e isso é coisa de gente de periferia que não tem muito tempo restando. Ela diz que o relógio é ruim para todo mundo, pois mata os pobres e não deixa os ricos viverem, pois eles não têm coragem para fazer coisas inconsequentes, já que esse tipo de coisa encerraria suas vidas, mesmo lhes restando séculos. Will então chama para o fundo da mansão. Chegando lá, ele começa a tirar a roupa para mergulhar no mar. Silva fica chocada, mas toma coragem e vai com ele. Quando os dois começam a se envolver, o pai de Silva começa a gritar a procurando. Os dois então decidem voltar para a festa. Assim que eles voltam, os Guardiões do Tempo invadem o local e levam Will para conversar no escritório da mansão. O chefe dos Guardiões do Tempo se apresenta como Raymond Leon e em seguida começa a perguntar ao Will sobre o tempo de Henry.
Will então diz toda a verdade e os dois começam a conversar sobre princípios de justiça naquela sociedade. Após a conversa, os guardiões confiscam o tempo de Will, o deixando apenas com mais 2 horas. Num ato de desespero, Will agride os guardiões e sai da sala para o saguão de festa e toma a filha de Philip como refém. Os dois saem dali de carro e enquanto fogem são perseguidos por Raymond. Depois de despistá-los, eles param num local seguro e Will pede um pouco de tempo para Sylvia. Ela então nega e pergunta se ele vai matá-la, como fez com Henry. Will sai dali e continua dirigindo. Ao chegar mais à frente, ele tem os pneus furados numa armadilha feita pela máfia do tempo. Eles roubam o tempo que Sylvia tinha e os abandonam ali. Ao acordar, Sylvia fica desesperada por ter lhe sobrado apenas meia hora e agora pede para Will ajudá-la. Ele cede um pouco do que lhe resta de tempo e os dois saem dali correndo para tentar sobreviver. Will corre desesperado até a casa do seu amigo Borel para pedir tempo. A mulher dele atende a porta chorando e diz que ele havia morrido bebendo por conta da década que Will havia dado a ele. Com minutos restantes no relógio, Will percebe que os brincos de Sylvia são valiosos e os dois correm para uma loja de penhores para vender os brincos por algum tempo. Eles conseguem 2 dias e logo em seguida, os guardiões do tempo passam perto deles, que fogem e se escondem. Will liga para Philip para negociar o valor de resgate de Sylvia. Ele pede para falar com Raymond e pede 1000 anos. O guardião diz que ele não viverá para gastar esse tempo. Will então exige que esse tempo seja distribuído entre as pessoas da sua periferia. Raymond diz que se Will continuar assim, ele vai morrer igual ao pai. Will desliga o telefone e eles vão se esconder na antiga casa dele. No dia seguinte, Will e Sylvia ficam esperando para ver se o pai dela cumpriu o combinado pelo resgate, mas nada acontece. Will tenta consolá-la, dizendo que os guardiões do tempo jamais deixariam ele fazer aquilo, e ela diz que não precisa dessa desculpa, pois ela conhecia o pai. Will decide libertá-la, e ela antes de ir tenta convencê-lo a ir com ela. Will diz que não, e então, enquanto Sylvia liga para pedir que o pai a resgate, Raymond chega e mirando Will se prepara para atirar. Quando Sylvia vê, ela atira nele antes. Will olha o relógio de Raymond e vendo que os guardiões ficam com pouco para desencorajar ladrões, ele decide dar alguns minutos a mais para Raymond, então rouba seu carro e segue em fuga. No carro do guardião, eles decidem trocar de veículo, para manter a discrição. Os dois então param o primeiro carro que passa e executam o roubo do tempo e do carro. Eles param no local escondido e assistem às notícias sobre toda a bagunça que fizeram. Ao conversarem, Sylvia chega à conclusão de que a vida que ela levava antes era uma vida vazia e se recusa a voltar, como Will havia sugerido. Raymond vai até a empresa de Philip e informa que gerou um mandato de busca e prisão para a filha dele, e caso ele ajude, Philip corre o risco de ser preso. Com isso, o empresário tenta subornar o guardião, que ao ser questionado quanto ele queria, responde que nem toda a vida de Philip seria suficiente, e se retira. Enquanto Will ensina Sylvia a atirar, eles conversam sobre o tempo que lhes resta, e Sylvia diz ter um plano para que eles consigam todo o tempo que querem. Na cena seguinte, eles invadem um banco do tempo e roubam várias cápsulas do tempo, e em seguida anuncia para a população que eles podem pegar as cápsulas restantes, sem culpa alguma. Enquanto estão escondidos no motel, Raymond os encontra. Ao notar a movimentação estranha, Will chama Sylvia e eles começam a fugir. Os dois pulam a janela, fogem correndo pela rua e conseguem pegar um ônibus para despistar os guardiões. Will e Sylvia vão se esconder em um hotel. Enquanto isso, a máfia do tempo começa a ameaçar civis para que os dêem informações acerca do casal fugitivo. Algumas horas depois, a máfia do tempo invade o quarto dos dois. O líder da máfia desafia Will para uma luta onde perde quem tiver o relógio zerado primeiro. Will aceita, então os dois começam. Com apenas 10 segundos de tempo restante, Will contra-ataca e antes do tempo do líder acabar, Will saca uma pistola que tinha escondido e mata os 3 membros que estavam ao seu redor. Quando ele finaliza, o tempo do líder acaba e ele também morre. Longe dali, os dois olham o aumento geral dos juros de custo de vida por um telão. Isso foi feito por Philip, para compensar os roubos e doações que os dois fizeram. Eles começam a discutir e chegam à conclusão de que o que eles fizeram foi em vão. Will então diz que 1 milhão de anos faria a verdadeira diferença. Sylvia vai até o prédio do pai e diz que quer se entregar, mas somente para ele. Entre um dos novos seguranças estava Will, que rende toda a equipe de segurança junto com Philip. Os 3 sobem no prédio e vão até o cofre do escritório de Philip. Ao abrir o cofre, Will se depara com a única cápsula do tempo contendo 1 milhão de anos. Os dois fogem do prédio e, ao saber do ocorrido, Raymond sai em busca deles. Ao cruzar com os dois na rua, começa a perseguição. Mesmo sendo alvejado por vários tiros, os dois não param e tentam cruzar a ponte para sair da cidade. Eles conseguem chegar até a periferia. Lá, Raymond os surpreende batendo no carro deles e os parando. Rapidamente, uma garotinha amiga de Will pega a cápsula de 1 milhão das mãos dele e some no meio da multidão. Raymond se aproxima dos dois para prendê-los, quando a multidão que estava ao redor percebe que o banco de doação de tempo foi reabastecido e com isso começa um tumulto que deu a chance dos fugitivos escaparem, se misturando à multidão. Fora da cidade, enquanto Will e Sylvia fogem a pé, Raymond os avista e começa a correr no encalço deles. Depois de os alcançar, Will pede de volta o tempo que havia dado a Raymond anteriormente. E quando o guardião vai checar seu relógio, ele notou que havia esquecido de pegar mais tempo na central. Com apenas 5 segundos restantes, ele cai morto em frente aos dois. Assim, Will e Sylvia notam que também tem menos de 1 minuto restando e estão no meio do nada.
Um tenta dar o tempo restante ao outro para que pelo menos um deles consiga correr até a cidade e possa tentar se salvar. Com alguns segundos restando, Will avista o carro de Raymond e tem a ideia de pegar o tempo que o guardião havia esquecido lá. Os dois partem então correndo em direção ao carro. Will chega primeiro e Sylvia ainda está muito atrás, então ele corre em direção a ela e mais uma vez ele tem que correr para tentar salvar alguém que ama. Com o tempo no limite do fim, dessa vez Will consegue alcançar Sylvia antes do tempo dela acabar. Com tanto tempo circulando nas periferias, as fábricas ficaram vazias e as pessoas começaram a transitar entre as zonas do tempo, fazendo assim com que a economia sofresse uma quebra. Will e Sylvia continuam a roubar mais bancos do tempo para doar à população de outras periferias, e depois dessa cena, o filme chega ao fim. Fala pessoal, se gostaram do vídeo, considerem curtir e se inscrever no canal, assim vocês incentivam o nosso trabalho, nos permitindo trazer cada vez mais resumos de filme. Um abraço a todos e até mais!